A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados adolescentes e juvenis. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos de uma forma maravilhosa. E dessa feita estamos para mais uma pré-aula do nosso sistema virtual. E nós vamos abordar agora sobre a morte dos inocentes, que é o aborto. Nós temos aqui no nosso setor Mapim, Várzea Grande, MT, o pastor Ismael Nazário, que é o pastor aqui do setor. Eu sou o presbítero irmão Claudines, que transmite para você essa pré-aula e vamos discorrer alguns assuntos importantes nesses poucos minutos sobre o aborto. Nós vamos encontrar o aborto no Antigo Testamento e o aborto aqui no Novo Testamento. E nós vamos ver quais são as trágicas consequências. Será que Deus, ele aprova o aborto? Mas e se aquele feto vai nascer defeituoso? Deus permite que tire a vida dele? Então, esta pergunta e mais outros assuntos é que nós vamos discorrer neste exato momento a respeito da lição, que é a lição de número 5, aborto, a morte de inocentes. E aí nós temos aqui o textual, como em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1 e verso número 5. Ora, essa é a nossa lição, para adolescentes e juvenis. Nós temos aqui também uma lição importante que nós fala sobre a lição dos adultos também. Está falando sobre a ética cristã, a pena de morte e a eutanásia, tá certo? A lição de adultos, e vocês vão ver aqui, inclusive nós temos aqui a pré-aula. Eu abordo o assunto sobre a pena de morte e a eutanásia no canal do YouTube da EBD Mapim. Se for entrar, você vai ver essa também pré-aula no sistema virtual. E também nós temos aqui uma lição também, que é uma lição do ano do terceiro trimestre de 2002, ética cristã confrontando as questões morais. Está aqui, ética cristã, essa lição que você vai encontrar também aqui, inclusive no número 4, aqui na lição 4, o cristão e o aborto. São os assuntos importantes que é bom para nós refrescar a nossa memória, para que nós possamos ver, para que nós podemos ver realmente o que a palavra de Deus nos orienta à luz da sua poderosa palavra. E nós vamos ver aqui as questões importantíssimas sobre o que? O aborto no Antigo Testamento, sobre a questão bíblica. O termo aborto significa, a palavra aborto, ela vem do latim abortum e do verbo abortare, com o significado de pôr-se ao sol ou desaparecer-se na onde? No horizonte. E aí o que acontece? É como se dá o termo de perecer ou morrer. Agora veja bem, na Bíblia os referência o termo, seus significados, como também em Salmos de número 58, do verso número 8 em diante, nós vemos aqui, segundo o grande dicionário de medicina, aborto é uma expulsão espontânea, involuntária do feto antes do 6º mês de gestação, isto é, antes que o feto ele possa sobreviver fora do organismo materno. O aborto na Bíblia, não são muitas as referências sobre o tema, o aborto, mas no Pentateuco nós vemos algumas referências de aborto acidental entre uma mãe que fosse ferida por alguém e que viesse a morrer. Está em Êxodo, no capítulo 21 e do verso de número 22. Nesse caso, não haveria pena de morte, mas o causador ele teria que pagar uma indenização. Já lamentando, quando eu vejo aqui que até mesmo Jó, ele lamentou no dia do seu nascimento, que preferia que não tivesse acontecido. Era como se
uma criança abortada, que nunca viram a luz do sol, como está em Jó. Meus queridos adolescentes, não há qualquer referência bíblica ou margem que dá ao ato do aborto. Provocar, ou seja, tirar a vida de um ser indefeso é ceifada, é crime diante de Deus. O que acontece? O feto, no seu começo, é uma pessoa, adolescentes. O que acontece? O feto, em seu começo, é uma pessoa, sim ou não? Até em que tanto, em dado momento, que a fusão da alma e o espírito, entendemos que no formato do embrião, entendemos que nós olhamos para todo esse contexto, nós vemos que a vida, ela é humana, desde o início ao fim, ela está encoberta pelo um véu de mistério que somente o Criador, que é sustentador, conhece todas as coisas. Peso sobre a palavra do Senhor sobre Israel, velo pela palavra, ou seja, eu sou o que fundo a terra, eu que forma o espírito do homem dentro dele, como está em Zacarias, no capítulo 12 e do verso 1. E mais, meu querido adolescente, porque para sempre não contenderei, e nem continuamente estarei, porque o espírito do homem perante mim, ele se enfraqueceria, e as almas que eu fiz, isso está em Isaías 57:16. O que acontece? Nós olhamos para todo o contexto, quando nós olhamos para todo o contexto, principalmente do Antigo e do Novo Testamento. Agora veja bem, o embrião, ele é uma pessoa, mesmo sem ser uma pessoa, ou seja, é uma pessoa em formação, mesmo que não seja incompleta, é uma formação do ser humano, é considerado, ou seja, todos os meses é a formação de todos os órgãos, inclusive as impressões digitais. Os 3 meses no útero, o bebê, ele já está formado e pronto já para tornar a vida. Então o que acontece? O feto não somente tem a vida, o embrião não só tem em fase de desenvolvimento, como está em Zacarias, no capítulo 12, verso 1, que ele também é considerado como um ser humano. Existe alguns tipos de aborto e algumas suas aplicações éticas na vida cristã. Vamos falar sobre o aborto natural. É por motivo de circunstâncias naturais. Entretanto, aplicando na morte do feto, segundo a medicina, o aborto ele vale por várias causas, entre elas as seguintes: insuficiente vitalidade do espermatozoide, infecções na placenta, infecções sanguíneas, inflamações uterinas e graves exaustões e diabetes e muitas outras doenças. Não há incriminação quanto a este caso, pois não havendo pecado, não há condenação, como está em Deuteronômio, no capítulo 24 e do verso 16. Diz que cada qual morrerá pelo seu pecado. Agora veja bem, meus queridos irmãos, o aborto acidental é provocado por um problema alheio em questão da gestante, entre ela um susto acidental inesperado, pode provocar um abortamento, não há aplicação quanto a isso. E a referência que eu acabei de citar em Deuteronômio também ela dá a mesma ênfase a respeito desse assunto. Agora, algumas aplicações eugênicas, ou seja, aborto eugenia, isto para evitar nascimento de crianças deformadas, ou seja, o que acontece? É contra alguns princípios bíblicos e não acatamos, meus queridos. Os conceitos humanistas querem defender essa tese. Pessoas retardadas ou deformadas
são seres que têm o quê? Personalidade, característica inteiramente humana. Meus queridos adolescentes, eles têm direito à vida, e abortá-la é um assassinato. E a Bíblia diz: não matarás o inocente, como está em Êxodo 23 e 17. Agora eu quero contar uma história para vocês sobre Beethoven. O que acontece? Já é conhecido sim, em um contexto, em um professor, ele desejando testar os seus alunos sobre como é falha a lógica humana. Ele conta uma história baseada na circunstância que mencionarei agora. O que conselho daria uma certa senhora grávida do quinto filho? O marido sofre de sífilis e ela sofre de tuberculose. O seu primeiro filho nasceu cego, o segundo morreu, e o terceiro nasceu surdo, e o quarto nasceu com tuberculose. E ela está grávida do quinto filho, está querendo abortar. Que caminho vocês dariam ou aconselhariam? Essa é a pergunta que o professor fez aos seus alunos. E os alunos pensaram mediante a circunstância e sugeriram o quê? Que aconselhar seria ela abortar para que a criança não nascesse defeituosa. Se vocês disseram sim, o professor disse, então acabaram de matar o grande compositor Ludwig Beethoven. Agora, o que acontece, meus queridos adolescentes? Quantas pessoas têm matado grandes pessoas na história? A Bíblia ela é a poderosa palavra de Deus. O mundo ele anda em uma posição que é contrária à palavra de Deus. Mas e nós? E nós adolescentes? Nós temos que velar pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é a infalível regra de fé. Qualquer lei que vem de encontro com os princípios bíblicos, a igreja não deve cumpri-la. A igreja deve velar pelo que a palavra de Deus nos orienta. Porque quantas leis estão formulando que é contrário aos princípios bíblicos? Mas nós temos que ser apologéticos. Nós temos que ser defensores da poderosa palavra de Deus. E temos que dizer não à morte, mas temos que dizer sim à vida. A vida, ela mana de Deus. Deus, ele é o autor da vida. Foi ele que moldou aquele boneco de barro, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Graças ao bom eterno Deus. Porque nós viemos ter a existência. Desde o momento quando os nossos pais teve aquele relacionamento amoroso, e quando o espermatozoide ele se encontra com o óvulo e vai para as trompas, chamada Filópsis, e lá ela está em fase de formação embrionária, onde que se torna-se o zigoto. O zigoto ele sai das trompas e vai para o útero, formado o que? O embrião. O embrião, na sua fase de desenvolvimento, vai desencadeando, trazendo a vida, dando a forma em um ser humano no ventre da mãe. E a mãe nossa é o único veículo que faz com que nós venhamos a ter vida. Então vamos valorizar a vida. Vamos dizer sim à vida e não ao aborto. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa. Você que tem uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, não deixe de participar. Vai para a escola bíblica dominical, adolescente. Vai para a escola bíblica dominical, jovem. Busca conhecimento, porque depois você vai ser chamado para alguma grande obra e Deus vai cobrar de você. E se você não tem preparado, como que você vai lidar diante de uma plateia faminta para ouvir a palavra de Deus? Então se prepare, vai para a escola dominical, questiona, faz pergunta para o professor, busca conhecimento. E que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial. Até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.